Olá irmãos, tudo bem? Espero que sim. Canal Códigos da Bíblia com mais um vídeo. Hoje nós vamos ver como Deus trabalha no ser humano para ampliar o conhecimento do ser humano, para que o ser humano se torne cada vez mais com o caráter do próprio Deus, como Ele quer. Aqui em Efésios 4, a partir do versículo 22 está escrito assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Existe uma consciência, uma forma de pensar, uma forma de entender que Deus quer despertar em nós, mas para isso Ele precisa se utilizar do seu Espírito, para que nós possamos compreender de forma plena aquilo que Ele quer transmitir para nós. Vamos ler a partir do versículo 17 para ampliar o nosso entendimento acerca do que Ele quer. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui ele está falando que o ser humano sem Deus, sem o conhecimento de Deus, ele fala assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quando o ser humano não busca intimidade com Deus, conhecer Deus a cada vez mais, quando nós andamos no nosso próprio pensamento, nos nossos próprios pensamentos, na nossa própria forma de viver, na verdade, né? E ele diz, obscurecidos, ele usa os termos aqui, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Essa forma de viver que ele fala aqui, a partir do versículo 17, é quando nós ainda não conhecemos Deus plenamente. A gente ainda está vivendo na vaidade dos nossos próprios pensamentos, né? Tem tantas coisas que a gente faz que a gente julga que não é errado, mas que para Deus, depois de um tempo, a gente estudando, se envolvendo com as coisas de Deus, a gente percebe que são coisas erradas. E é disso que ele está falando aqui nesse texto, que ele chama aqui de vaidade, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Quando ele vem para o versículo 22, ele usa aqui o termo, quanto ao trato passado. O trato passado é o quê? É a forma com que as pessoas viviam, né? É a forma com que o ser humano vivia, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aí ele fala do velho homem e usa o termo novo homem, aqui no versículo 24. E vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse conceito que ele usa aqui, né? O novo homem, ele fala, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Ou seja, não é mais segundo o mundo, é segundo Deus. Em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, em 2 Coríntios 4,16, a gente vai ler o seguinte texto para ampliar mais esse pensamento, esse entendimento sobre esse novo homem. Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior, ele está falando aqui da nossa consciência, do nosso próprio eu, o ego, o ser humano, eu, Josivaldo.
mas existe uma consciência dentro de mim que a gente chama de dicotomia, né? Alguns usam esse termo dicotomia, que é o quê? Não tem aquela história do diabinho e do anjinho, que o diabinho fica mandando fazer a coisa errada e o anjinho fica dizendo para fazer a coisa certa. É mais ou menos esse entendimento, essa forma simples esse pensamento, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. O nosso homem exterior é o nosso ego, e o nosso homem interior é aquela consciência que te diz, não faz isso que é errado. Ainda que a gente queira fazer aquilo que é errado, a essa consciência, né, que ele chama aqui de homem interior, nos coloca contra os pensamentos, os nossos próprios pensamentos. E é por isso que em 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, nova criatura é um novo homem, é um novo ser. E a gente vai ver como esse homem, essa nova consciência nasce, entendeu? E que enquanto não temos ela, nós nunca vamos pensar que a gente está vivendo de forma errada. A gente sempre vai pensar que a gente está vivendo da forma certa. A gente não vai nunca dizer que, não, a minha forma de viver é errada. A gente vai sempre querer viver a nossa própria vida, a nossa própria forma de ver o mundo, e nunca da forma que Deus quer. Então esse novo homem desperta em nós uma sabedoria que nós não teríamos sem ele. Ele precisa estar em nós para que nós possamos entender, compreender de forma plena aquilo que Deus quer. Em João 14, por exemplo, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vê, o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, esse homem interior, de forma intercambiável, a gente já pode entender aqui que é o Pai, porque a gente vai perceber que Paulo vai usar esse mesmo termo em Romanos capítulo 8, no versículo de 9 a 11, a gente vai perceber que Paulo usa esse mesmo termo, mas já com aqueles que creem, não mais com Jesus aqui. No caso, Jesus só deixou esse conceito verdadeiro aqui, mas que se aplica a todo aquele que crê também. Paulo usa aqui Romanos 8, a partir do versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí ele diz aqui no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então lá em João a gente entende que esse homem interior é o próprio Deus habitando em nós, e aqui em Romanos 8, 10 e 11 a gente já percebe que é o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Em Isaías 11, 1 e 2 está escrito assim, da raiz de Jessé sairá um rebento, de suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Entendeu? Porque ele fala lá em João 14, 10, que não crês que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele que permanece em mim faz as suas obras. Aqui é por causa do Espírito que repousou nele. Por isso ele diz, as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. É Ele que faz as suas obras. E como eu falei, esse Espírito ele é a própria sabedoria de Deus nos conduzindo. Então, se a gente pegar, por exemplo, Efésios 3, 16 a 19, está escrito assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Olha só, ele fala aqui que para que nós compreendamos todas as coisas plenamente, as coisas de Deus, nós precisamos desse homem que é o próprio Cristo, que é o próprio Espírito de Deus habitando em nós, para que essa sabedoria habite também em nós, para que nós possamos compreender de forma plena as coisas que Deus quer nos transmitir, entendeu? João 14, 23 deixa isso claro. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus habitando junto com seu Filho em nós. Esse é o homem interior. E no versículo 17 ele ainda diz, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E lá em Romanos 8 ele fala, se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, está falando para a igreja, para as pessoas que creem nele, compreendeu? Então esse é o entendimento. E em Gálatas 2:20 Paulo fala, não vivo mais eu, Cristo, mas Cristo vive em mim. Ele usa esse termo, Cristo vive em mim. Por quê? Porque já é esse homem interior. Ele já vê que quando ele não era da igreja, ele era perseguidor da igreja, é porque ele ainda não tinha, mas ele era um cara religioso. É um grande exemplo das pessoas que são religiosas e acham que muitas vezes estão fazendo a coisa certa para Deus, mas não é, porque elas ainda não têm essa consciência. Paulo, ele era muito religioso, ele era muito zeloso pelas coisas da religião dele, compreendeu? Muitos de nós somos assim também. E como esse homem interior nasce? Através de ouvir a palavra, né? A Bíblia fala, lá em João 6,63, Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então é a palavra de Deus que começa a despertar essa consciência desse novo homem. E em Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira porta de entrada dessa nova consciência, desse novo despertar espiritual, é justamente ouvir a palavra de Deus, entender através da palavra que Deus pode entrar, né? Lá em Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus vai compartilhar as coisas dele mesmo contigo através de... porque uma coisa é ouvir, outra coisa é abrir a porta para Deus. Muitos ouvem, mas não abrem a porta, entendeu? Muitos escutam a palavra de Deus, mas não abrem a porta. Uma coisa é você ouvir. Ele diz lá, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Depois de começar a ouvir a palavra de Deus, o Espírito já começa a trabalhar no ser humano, já começa a fazer um convite a ele para que ele aceite as coisas de Deus. Ele fala para Nicodemos, que também era um homem muito religioso, e quando ele foi procurar Jesus à noite para pedir um conselho para Jesus, o que Jesus fala para ele? João 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, no versículo 5, ele diz assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse homem interior, ele nasce a partir do nascer de novo que Jesus falou, através do ouvir a palavra,
vai gerar fé no ser humano e a partir daí ele toma aquela decisão de abrir a porta. E aí Deus entra, né, através do seu Espírito, e aí começa a abrir a construção desse novo nascer espiritual, que é justamente isso que ele está falando aqui, ó. Inclusive ele não entende no versículo 4, ele diz: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode porventura voltar e entrar no ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus respondeu: não, tem que nascer da água e do Espírito. O nascer da água e do Espírito, ele fala aqui em Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É através desse nascer de novo, que ele fala aqui em Ezequiel 36, 25 a 27, que você vai conseguir despertar a sabedoria de Deus dentro de você e começar a compreender as coisas de Deus. Depois que você começa a entender através do Espírito de Deus aquilo que Ele quer transmitir para ti, você não precisa mais de ensinamentos de homens, entendeu? Ainda que Deus ele age através de homens. Esse é o mesmo entendimento aqui. Aí na Nova Aliança, em Jeremias 31, 31 a 34, ele diz lá, mais especificamente, no versículo 34, ele diz assim, ó: não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei das suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Depois desse novo nascimento, você o próprio Deus começa a te ensinar através do seu Espírito. Você vai entender quando uma palavra for de homem e quando for de Deus, entendeu? Você vai conseguir discernir entre as coisas sem precisar de ensinamentos de homens, ainda que quando Deus estiver falando através de homens, através de pessoas, você vai conseguir entender através desse novo homem que vai estar dentro do seu coração, mostrando para você as verdades de Deus. Então, com isso, nós terminamos o estudo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.